Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, nesse dia de hoje nós continuamos a meditar sobre a passagem de Mateus no capítulo 11, versículo do 25 ao 30, meditando esse coração manso e humilde de Jesus. Nós já fizemos aquele percurso falando sobre o local onde São Mateus coloca essa passagem dentro do seu evangelho e também nós meditamos sobre aquilo que é a base fundamental para que Jesus tivesse esse coração e para que nós tenhamos também esse coração, que é justamente essa proximidade com o Pai e se fazer pequeno, fazer-se pequeno para se colocar na presença de Deus e para se deixar ser repleto por Deus. Portanto, nós entramos agora na segunda parte. Se a primeira foi um agradecimento de Jesus e essa mostra dessa unidade de Jesus com o Pai, aqui nós vemos o ensinamento que Jesus tem a nos fazer. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós meditamos essa passagem, nós devemos tomar em consideração apenas que quando nós falamos de jugo, de fardo, nós estamos falando aqui não simplesmente de um peso, mas antes da doutrina. A doutrina que Jesus vai explicar com a sua vida. E Jesus usa essas palavras porque eram as palavras usadas pelos mestres. A doutrina era chamada de jugo, era chamada de fardo, justamente por ser aquilo que a pessoa levava como sentido de vida. E aqui Jesus vai dar um sentido de vida muito além. É um sentido de vida que nasce justamente dessa unidade com o Pai e que brota de um coração acolhedor. Jesus não ensina como alguém externo. Jesus ensina como quem está próximo e chama a uma proximidade. E as características de Jesus, de ser manso e ser humilde, que nós vamos entrar agora nessa meditação, são justamente características que mostram essa proximidade, mostram esse carinho de Deus por nós. Quando nós falamos da mansidão, a humildade nós faremos um outro vídeo, mas a mansidão nós lembramos muito daquela figura da ovelha que Jesus assume como própria também, como ovelha, como cordeiro levado ao matador. Essa mansidão que não é simplesmente ser bobo no sentido de aceitar tudo que lhe aconteça, mas antes ser alguém que assuma a própria vida e assumir a própria vida nessa docilidade com aquilo que Deus queira. Uma docilidade que nasce desse coração obediente, desse coração que se faz pequeno diante de Deus. E aqui nós lembramos com certeza o Salmo 22, que vai falar justamente desse Deus que se coloca como o bom pastor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. E qual é a proximidade que um pastor tem para com suas ovelhas? Aquela proximidade de vida, para dar a sua vida pelas suas ovelhas. E é uma proximidade interior tão grande que a ovelha e o pastor se confundem pelo cheiro, se confundem inclusive pelos hábitos, porque a ovelha acaba pegando o jeito do pastor, reconhece o pastor pela voz. Ou alguns pastores usavam de instrumentos musicais, inclusive, porque o jeito de tocar chamava a atenção das ovelhas e as ovelhas já sabiam que era o pastor ou não. E um detalhe muito interessante desse salmo é justamente a proximidade, mais uma vez. Quando o salmista se coloca como uma ovelha mansa diante do pastor, ele vai dizer que Deus, numa grande intimidade, prepara um banquete para que ele possa se aproximar. O banquete dentro do Evangelho e dentro das meditações bíblicas são justamente esses momentos de proximidade com Deus, de interioridade com Deus. E vai falar do bastão e do cajado. Bastão e cajado, que são duas figuras. O bastão, aquele que marca o ritmo das passadas. O cajado, aquele que conduz, dá um toquinho na ovelha para que a ovelha se endireite pelo caminho certo. Assim também somos nós e devemos ser nós diante de Deus.
ter essa docilidade de deixarmos Deus nos conduzir. É uma virtude que liga-se justamente com Deus, nessa mansidão, e que transborda com os outros nessa mansidão de uma acolhida, nessa mansidão de manifestar esse Deus que se revela ao outro, e nessa mansidão de ser luz para os outros, a partir desse amor de Deus que transborda e que, vivenciado por nós, é vivenciável também na nossa comunidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.